Irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã diante de vocês para dividir a palavra de Deus. A palavra de Deus é chique demais. Essa semana eu estava escutando, alguém gravou uma mensagem que o Spurgeon é considerado no mundo inteiro como o príncipe dos pregadores, né, da Inglaterra, um homem que reuniu milhões de pessoas com suas pregações, mas as pregações dele, ele as escrevia antes, né? Ele escrevia o seu discurso, e todas as suas pregações, portanto, estão preservadas até hoje. E quando alguém mandou em forma de vídeo uma gravação de uma das pregações do Spurgeon, né? E eu estou lá escutando, sabendo que foi ele que escreveu e pregou, né? Mesmo ele estando hoje no céu, para mim quem estava ministrando era ele, não é verdade? Eu estava recebendo com uma pregação dele, né? Assim é a palavra de Deus para nós, não é? Ainda que nós vamos dividir o que Jesus disse há 2000 anos, mas ainda que seja qualquer um de nós ministrando, nós tomamos como ministração do Senhor, né? E é tão lindo isso, porque tudo isso foi preservado para que seja assim mesmo, né? O Senhor providenciou que a palavra fosse preservada, o que ele entendeu que precisava ser preservado, porque muito mais foi dito, muito mais foi pregado por Jesus, mas para que nós tivéssemos essa chance também de saber o que foi que Jesus pregou de verdade, né? Já imaginou se a gente não tivesse a Bíblia? Alguém estivesse só contando, o que será que ele pregou, né? E é lógico que ao longo dos anos, isso se perderia, não é verdade? Não chegaria tanta riqueza das ministrações do Senhor para nós. Então, uma das coisas mais preciosas que nós temos é viver em um país onde nós temos liberdade de ter a palavra de Deus na nossa mão, na nossa casa, dentro da nossa pasta, dentro do nosso carro, né? No criado da nossa cama, em cima da mesa do nosso escritório, dentro do táxi, né? Onde você, de repente você é motorista de táxi, você está ali esperando um passageiro, você pode ter acesso à palavra de Deus. Enfim, isso é rico demais. E por ser tanta bênção para nós, a gente acaba até relaxando com isso. Mas o inimigo de nossas almas está trabalhando com todo o seu exército para tirar isso da nossa nação. Então, é um privilégio que foi nos dado por Deus e nós temos esta oportunidade nesta manhã. Amém? Irmãos queridos, nesse último ano, eu sempre fui missionário, eu sou missionário voluntário, né? E eu faço isso há 43 anos já, né? Sempre tive do ladinho dos pastores, encostado neles, né? E sempre grudado nos pastores. E o último ano eu rodei muito pelo Brasil. E nesse ano em especial, depois de 43 anos pregando a palavra de Deus, eu já tenho 25 anos que fui consagrado ao ministério, mas eu já era pregador antes, né? Desde o dia que me converti, comecei a pregar, né? E 25 anos já consagrado ao ministério, mas nesse último ano, sabe assim, o nosso pastor, o pastor que é pastor da minha vida, chama Paulo César. Ele é da Batista Lagoinha. Eu cheguei na Lagoinha em 79. Ele foi o meu professor da classe de catecúmenos, né? Parece até um palavrão, né? É a classe, antigamente na Igreja Batista,
a classe do pessoal que vai se batizar, que ainda não se batizou, ela se chama classe de catecúmenos. E o pastor Paulo César foi o meu professor da classe de catecúmenos. E o pastor Paulo César, foi casado com a irmã do pastor Márcio Valadão. Foi porque ela faleceu há alguns anos atrás, cerca de 5 anos, a irmã Deise, né? Muitos a viram naquelas gravações que o Diante do Trono fez pelo Brasil inteiro. Ela é aquela mulher que ajoelhava e liberava as profecias sobre o Brasil. Então o pastor Paulo César, que é o meu pastor, foi casado com ela a vida inteira. E o pastor Paulo César, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim: a palavra de Deus, você lê um versículo 100 vezes, até o dia que você o lê pela primeira vez. Ou seja, até o dia que a ficha cai, né? Até o dia que você entende o que você está lendo. E depois de 43 anos que eu estou servindo ao Senhor com o máximo que eu pude de mim, nesse ano a ficha caiu de uma forma especial a respeito de quem de fato nós somos e qual o nosso chamado, qual é a nossa religião de fato, né? Qual é a religião nossa de verdade. No ano de 1968, o Espírito Santo mostrou a uma irmã de 90 anos de idade na época, na Noruega, o que aconteceria com o mundo e o Evangelho. Uma das coisas, assim, foram muitas coisas, mas o que eu gravei, assim, para ser bem fiel no que Deus mostrou para ela, uma das coisas foi que ela via muitos monitores, muitas telas, e é lógico que tela hoje para nós pode ser tela de celular, pode ser tela de computador, de notebook, de televisão, né? Ela via muitas telas, e ela então disse para os membros da sua igreja naquele dia, quando ela teve essa visão, falou: olha, vai chegar um dia que, igual nós temos muitas emissoras de rádio aqui na cidade, também haverá muitas telas, muitas emissoras de TV nas cidades. Uma das coisas que ela viu. E a segunda coisa que o Espírito Santo mostrou para ela é que chegaria o dia em que a mensagem original do Evangelho seria substituída dentro da igreja por uma mensagem para atrair as pessoas em busca de felicidade e de prosperidade, substituindo a mensagem original do Senhor. Foi o que Deus mostrou para ela. E nesses dias tem queimado no meu espírito uma mensagem, que é essa que eu vou ministrar para vocês nessa manhã, que tem a ver com o que Deus mostrou para essa irmã. E agora eu preciso, antes de começar a ministrar, eu preciso fazer uma oração, porque essas caixas acústicas que estão aí levando as ondas sonoras, o Wi-Fi para os seus ouvidos, né? Elas vão sair voando para os seus ouvidos aí. Essas caixas, elas não têm nada para dizer para vocês, porque elas são mortas. Elas dependem desse cara aqui, ó, desse microfone, esse camarada que gera e manda para elas. Eu não tenho nenhuma expectativa nessa manhã de dar nada para vocês de mim mesmo, porque na verdade eu estou no mesmo balaio de vocês, sou necessitado da mesma forma. Mas eu tenho expectativa de que, como esse microfone gera para aquelas caixas, da parte do Senhor seja gerado algo do Senhor para que de fato chegue ao seu espírito, não só no seu ouvido, porque essas caixas podem ministrar os seus ouvidos, mas no seu espírito só o Senhor. E eu tenho essa expectativa nessa manhã, e eu precisava que você acreditasse nisso de verdade,
Porque, como eu disse para vocês, esse ano eu já viajei alguma coisa em torno de uns 15 mil quilômetros. Inclusive, agora em abril eu vou em Crato, do ladinho de Juazeiro do Norte, né? Vou fazer uma viagem de mais de um mês, voltando, passando para os outros estados, voltando. Vou direto lá para vocês, de Juazeiro, e depois volto para trás, né? Mas esse ano eu tenho viajado por muitos estados. Como eu disse, sou voluntário, com a graça de Deus. Deus me deu essa condição de ser voluntário, de fazer isso voluntariamente, e é a maior bênção que eu tenho na minha vida hoje, é estar disponível, né? Porque eu me casei muito cedo, com 22 anos, fui criar um monte de filho, e aí, quando o menino chora, a prioridade é calar aquela boca, né? Encher aquela boca de leite, para ver se para de chorar, não é verdade? Mas hoje, para a graça de Deus, meus filhos estão criados, casados, né? Já tenho uma netinha cheia de Deus, abençoada, cheia de promessa. Então hoje, a maior riqueza da minha vida hoje é poder estar aqui, ou poder estar em qualquer lugar do mundo, qualquer hora, qualquer dia, e ter essa condição que Deus me deu de chegar lá. Então esse é o maior privilégio que eu recebi do Senhor, fora a salvação e fora a minha família. Então, nesta manhã eu quero fazer essa oração para se cumprir nesta manhã uma profecia de Jesus. Jesus disse que se 2 de nós concordássemos a respeito de qualquer assunto aqui no andar de baixo, Ele faria lá de cima. E o que eu quero que você concorde comigo nessa manhã é que eu seja de verdade um canal, um instrumento do Senhor para ministrar ao seu espírito. Para você ficar assim mais crente, que às vezes você não está crendo, né? Eu também às vezes fico assim, esquisito, né? Depois que eu li na Bíblia que Deus usou uma mula para falar com o profeta, aumentou muito a minha chance, pensa para você ver. Aumentou muito a chance de Deus me usar nesta manhã para falar com você. Amém? Então eu vou orar e você vai dizer amém no final, para que de fato isso aconteça nessa manhã, pela graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu de verdade creio que sou dependente de que o Senhor ministre em primeiro lugar no meu coração nesta manhã, e que eu tenha capacitação do céu para transmitir a mensagem do Espírito Santo aos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Graças a Deus. Se você tiver a sua Bíblia, queridos, você pode deixá-la aberta aí em João capítulo 14. No mês de novembro, eu fiz uma viagem ao Paraná, depois voltei a São Paulo, voltei a Minas, passando em algumas igrejas. E eu estava chegando numa cidade chamada Andirá, e eu já estava chegando no hotel. À noite eu ministraria na igreja de um pastor amigo. E naquele momento, quando eu estava indo no carro, quase chegando no hotel, o Senhor trouxe uma palavra no meu espírito. E a palavra que o Espírito trouxe foi a palavra reforma. E eu já estava pregando essa mensagem o ano inteiro, porque essa mensagem ela está queimando no meu espírito. Tem uma igreja que eu ajudei a estabelecer aqui no município de Ouro Preto, na cidade de Amarantina. Eu fui pastor lá, inclusive, durante um tempo, até trazer um rapaz que foi minha ovelha para pastorear lá. E esse ano eu fui lá e já preguei a mesma mensagem 3 vezes. Porque a mensagem está queimando dentro de mim. Eu quase que fico me sentindo em pecado com Deus de pregar outra mensagem, a não ser essa que está fritando no meu coração. Então por isso que eu quero que você acredite de verdade que o Senhor tem uma palavra para ministrar para nós nesta manhã. Quando o Senhor trouxe essa palavra reforma no meu espírito, eu fiquei aqui remoendo dentro de mim
para tentar entender. Eu já estava com a mensagem no meu coração, já sabia o que eu ia pregar, mas que palavra é essa que desceu agora, esse manto, essa palavra reforma? E eu dentro do hotel ali, esperando o momento de ir para a igreja, remoendo aquilo. Aí me lembrei que cerca de uns 15 dias atrás, na ocasião, nós aqui havíamos no Brasil comemorado os 504 anos da chamada Reforma Protestante. E para quem não sabe o que foi a Reforma Protestante, ela foi, Deus usou um padre para poder promover essa reforma protestante, da qual nós todos somos crias, nós todos somos cria dessa reforma, porque esse padre pastoreava uma igreja, pastoreava a igreja que era a única expressão do cristianismo na terra até então, e tinha uma extensão mundial, não era só uma igreja local, mas era algo de uma extensão e uma influência mundial, não só espiritual, religiosa, mas também política e econômica. E esse padre resolveu meter a cara na Bíblia, estudar com força, e ele então, quanto mais ele estudava a palavra de Deus, mais ele ia anotando pontos em que ele percebeu que a igreja cristã, o cristianismo, a religião, a qual ele representava e da qual ele era pastor, havia se desviado do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. E ele foi anotando, e ele chegou a 95 itens, chamado 95 teses. E quando aquilo já estava fritando dentro dele, ele então resolve na porta da igreja onde ele pastoreava, e ele prega, literalmente, na porta da igreja, aquelas 95 teses, mostrando para todo mundo o que ele acabara de descobrir nas Escrituras, que seria o quê? Aqui tem 95 desvios que nós, como igreja, estamos praticando, desviados da palavra de Deus. E aí, é lógico que ele foi expulso da religião e nasceram os protestantes, né? Tem gente que talvez nunca nem ouviu essa palavra, protestantes. Eu me lembro que eu era menino em Formiga, no interior, e a gente, para ir para a missa, tinha que passar no Beco dos Protestantes, que era uma ruazinha estreitinha, que tinha uma única igreja evangélica presbiteriana, e a rua passou a se chamar Beco dos Protestantes, né? Hoje nós somos chiques, nós somos gospel, evangélicos, né? Mas já teve um tempo que nós somos chamados de protestantes, né? E tudo por causa disso que o Espírito revelou a este homem chamado Martinho Lutero. E eu estava ali então no Paraná, e lembrando disso, eu estava querendo entender o que tem a ver essa palavra reforma com o que eu vou pregar nessa noite. E aí eu entendi pelo Espírito que o Senhor estava acrescentando esta palavra, porque assim como essa irmã lá em 68, o Espírito mostrou para ela que a igreja estaria se desviando da mensagem original do Evangelho, que hoje nós, os chamados protestantes, estamos precisando de uma reforma. Deus quer reformar o nosso entendimento, né? Os nossos pensamentos e a nossa convicção de fé. Nesse capítulo 14 de João, você vai ver Jesus. Praticamente eu considero essa ministração de João 14 como, eu chamo ela de a última aula do seminário que Jesus estava fazendo com os discípulos,
A partir dessa última aula, então, eles passariam a receber o diploma de apóstolos, porque Jesus já vinha trabalhando com eles já há algum tempo. E agora chega no finalzinho, Jesus dá para eles a notícia: olha, chegou o tempo, meu contrato está vencendo e eu vou para a cruz, vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o Pai. Quando eles recebem essa notícia de Jesus, bateu um pânico, bateu uma insegurança. Eles então ficaram inseguros, porque até agora, ainda que fosse muito radical andar com Jesus, porque Jesus aonde chegava, todo lugar que chegava tinha B.O., e só tinha assim, pouca gente querendo pegar Jesus, só o governo romano que dominava o mundo inteiro, só os religiosos da religião de Jesus que também estava aliado ao governo romano para administrar os interesses tanto do governo romano como da cúpula religiosa. Então todo lugar que Jesus chegava era perigoso estar com Jesus, mas eles também de certa forma já estavam confortáveis, porque todo lugar que chegava tinha B.O., mas todo lugar Jesus tinha solução para os B.O.s, né? Então, de certa forma, estava confortável, porque era só assistir Jesus descascar os pepinos, né? Só deixar Jesus resolver. E agora Jesus está dizendo assim: a partir de agora a bola está com vocês, né? Eu estou tirando o meu time de campo. E aí bateu a insegurança, bateu o medo. Quando isso acontece, Jesus então, né, está lá na célula, aquela reunião particular só de 12, ele mais 12. E quando ele bate assim, tira o raio-x do que estava dentro de cada um, porque ele é Deus, ele então solta essa ministração e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. E onde eu estou, vocês estarão também. Estou indo preparar um lugar. E aí acontece uma coisa interessante. Um dos apóstolos, chamado Tomé, ganha coragem e diz: Jesus, Senhor, eu não sei nem para onde o Senhor está indo, e muito menos o caminho. Aí Jesus diz: Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí um outro ganha coragem, que é Filipe, e diz: nós queremos conhecer o Pai. Aí Jesus diz: ô Filipe, puxa vida, rapaz, eu esperava que você tivesse visto o Pai na minha vida, pelo menos por tudo que vocês foram testemunhos do que aconteceu. Você está achando, Filipe, que fui eu mesmo que fiz isso tudo? Filipe, é o Pai em mim. E olha, Filipe, presta atenção, Filipe, é o seguinte: vocês vão fazer as obras que eu fiz, e as obras de vocês serão maiores que as minhas. Pronto. Bom, é lógico que quando eles escutaram isso, eles fizeram a mesma cara que vocês estão fazendo agora. Não tem como eu fazer as mesmas obras que Jesus fez. Irmãos, quando Jesus disse isso, para Jesus era só uma questão matemática. A partir do momento que Jesus sabia o seguinte: tudo que eu fiz foi Deus que fez através da minha vida, porque eu me dispus a fazer a vontade dele, então é ele que faz. Para Jesus é só uma questão matemática. Bom, eu vou voltar para o Pai, mas aqui nessa sala de 12, já tem 11 que estão garantidos, porque um já está perdido, que ao receberem a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo, que ele vai falar sobre isso daqui a pouco, ele vai dizer: olha, vocês vão, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, igual veio sobre mim lá no Rio Jordão. Ele vai vir sobre vocês. Então, para Jesus, 11 cheios do Espírito Santo farão mais do que um cheio do Espírito Santo. É uma questão matemática. Porque o entendimento que Jesus tem
é que a obra de Deus na terra é feita por gente que Deus usa. Amém? Por exemplo, o pastor convidou para ir distribuir, é comida, né, que vai ser distribuída. Provavelmente há muita chance de Deus colocar no caminho deles no dia que será. Que dia que vai ser feito? Com os adolescentes? No próximo sábado? Vai reunir para combinar. Existe uma chance enorme de que o Senhor, sabendo que eles estão indo, o pastor vai combinar, e aí de o Senhor colocar no caminho deles alguém que, ao receber essa comida, também vai receber uma palavra, um dia esteja em algum lugar do mundo com o microfone na mão pregando a palavra de Deus. Por que eu digo isso para vocês? Porque um dia eu cheguei da roça em 79, estava ali na Praça 7 trabalhando com a minha tia, eu desci do elevador, atravessando a Praça 7 para pegar um ônibus, e de repente quem estava lá? Uns irmãos da igreja aqui do bairro Carlos Prates, igreja Peniel, que está lá até hoje. Eles tinham saído do bairro deles a pé, um grupo de jovens, mais ou menos como o pastor vai levar aí para o meio da rua, né? E eles estavam lá pregando a palavra de Deus, e eles estavam lá direto, sempre que eu passava lá eles estavam. Mas um dia eu parei, e eu cheguei até aqui, a igreja Pastuccio, né? Pastuccio, tá vendo? Tem que dar uma enrolada na língua. Então, ou seja, para Jesus é assim. Jovens cheios do Espírito Santo, que vão acompanhar outros cheios do Espírito Santo, vão fazer a obra de Deus. É assim que acontece. Então, para Jesus, essa é uma questão matemática. Esse texto, irmão, depois você vai ler com cuidado, vai mastigar ele, você vai perceber que Jesus começa falando de fé e termina falando de obras. Ele começa falando de fé porque, assim como nós também temos muita dificuldade de crer no que nós mesmos estamos pregando, que é um trem da gente, né? Esses apóstolos, pensa, quando Jesus disse, eu vou indo preparar um lugar, eu não estou nem sabendo para onde você está indo. Era apóstolo, já ia ganhar o diploma de apóstolo, já ia ter a colação de grau para ganhar o diploma. Ele está dizendo que não está sabendo nem para onde Jesus está indo, e nem muito menos o caminho. Então, Jesus, quando ele veio, a Bíblia diz que ele veio para o seu povo. Esse povo, irmãos, eles eram que nem nós. Eles eram os filhos de Abraão. Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. Ou seja, onde é que seria o caminho mais natural do planeta o dia que Jesus veio na terra como homem para cumprir trocentas profecias do Velho Testamento, que começou lá em Adão e veio pelo Velho Testamento todinho? Onde era o lugar mais óbvio para Jesus encontrar pessoas cheias de fé? Na família dos tais filhos de Abraão, do qual também Jesus era parente também do mesmo jeito, com Maria, com José, com seus irmãos. Ou seja, era a coisa mais natural do mundo em Jesus encontrar fé nos filhos do pai da fé. Por que eu digo que hoje nós estamos no mesmo balaio? Porque Jesus fez uma pergunta. Jesus liberou uma profecia, dizendo que chegaria um tempo em que o amor se esfriaria de quase todos. É uma profecia. Então vai acontecer, ou já está acontecendo. Bom, tem como evitar isso? Não. Mas tem como eu escolher ficar, porque tem dois grupos, né? Quando Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todos, então tem dois grupos, não tem? Tem um grupo que o amor esfriou, e tem um grupo que não esfriou. Ainda que o grupo
que não esfriou é um grupo menor na profecia de Jesus. Então, eu ainda tenho chance de escolher se eu vou fazer parte do grupo pequenininho, menor, onde o amor não vai esfriar, ou se eu vou ficar na multidão dos que deixaram o amor esfriar. Isso é uma opção nossa. Mas Jesus também faz uma pergunta, e só para a gente entender essa pergunta, porque na cultura judaica, muitas vezes verdades eram afirmadas e até profecias liberadas em forma de pergunta. Por exemplo, lá no Velho Testamento, você entendeu o que eu estou falando? Lá em Isaías, tem uma pergunta assim: quem creu em nossa pregação? Está em forma de pergunta, não está? Mas na verdade era o quê? Era uma profecia dizendo: ninguém vai crer na pregação do Messias. Ela era uma profecia, uma afirmação em forma de pergunta. E Jesus então faz uma pergunta assim, olha só essa pergunta. A pergunta de Jesus faz assim: quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? É uma pergunta, mas na verdade ele está dizendo o seguinte: o amor vai esfriar e a fé vai esfriar junto. Entende? É o que ele está dizendo, é uma profecia. Então eu também preciso saber o quê? Que eu é que preciso responder essa pergunta para Jesus, dizer: Jesus, tem como eu fazer parte da turma onde será encontrada fé no meu coração? É uma pergunta que eu posso fazer para Jesus, de uma oração, para a fé não esfriar de mim, para eu estar no grupo que ainda vai estar com a chama acesa. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, irmãos, nesse contexto que Jesus vivia, o tempo todo ele teve conflitos envolvendo o quê? Gente que tinha que estar crendo, que ele esperava que essas pessoas recebessem a palavra que foi esperada, mas o que ele encontrou? Um monte de gente querendo apedrejá-lo, tudo parente dele, tudo da mesma religião de Jesus, tudo da religião de Maria, tudo da religião de José, tudo da religião dos irmãos de carne de Jesus, gente que foi criado com ele, gente que ia no culto com ele. Aconteceu no primeiro culto que ele sai do Jordão, que ele chega no culto da sua igreja, da sua sinagoga, de onde ele morava, e ele chega, alguém o convida para ler o livro de Isaías, capítulo 61, quando ele lê lá: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar a boa notícia aos quebrantados de espírito. Aí ele termina de ler o texto e fecha e diz: olha, hoje se cumpriu essa escritura no meio de vocês. Os parentes dele já querem pegar em pedra para apedrejar. Não tem como, você não pode ser o Messias. Você não pode. Vocês vivem no nosso meio desde menino. Nós conhecemos seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua avó, todo mundo. Namorei sua irmã, né? Alguém pode ter dito. Como é que você está dizendo que é o Messias, rapaz? Então eles não creram. Então o tempo todo, desde o primeiro momento, Jesus já viveu um trauma no seu ministério, que é o quê? Aonde ele pregava, os filhos do pai da fé não criam nele. Tinha os que criam, obviamente, mas principalmente o pessoal que zelava da pregação da palavra, que eram os levitas e sacerdotes, queriam juntar força com o governo romano e cortar Jesus, tirar Jesus do circuito. Então, quando ele começa aqui, dando já um choque nos discípulos, dizendo: pelo amor de Deus, gente, sejam crentes, creiam em Deus e em mim também, porque senão essa nova religião que vocês agora são os apóstolos, não vai funcionar. Para funcionar, tudo que o pastor quer fazer aqui, e coração de pastor, não existe pastor normal, tá? Isso é uma coisa que você tem que saber. Se for normal, não é pastor, porque todo pastor é assim.
Dentro do coração dele sempre tem sonhos maiores do que a perna dele alcança. Ele está sempre sonhando com coisas, porque ele trabalha com o mundo da fé. E aí ele vai lá e lê na Bíblia que não há um anjo falando com Maria: ô Maria, não, mas como é que eu posso ficar grávida? Eu sou virgem. Aí o anjo fala: ô Maria, para Deus não há impossível. Aí os pastores leem isso, irmãos, na Bíblia. E aí o coração deles, então, assim, não há impossíveis para Deus. Eu estou com Deus, estou, então vai dar tudo certo. E aí, qualquer pessoa que olha e faz uma leitura no natural, com uma mente racional de um ser humano normal, vai dizer: pode apedrejar. E Jesus era assim, onde ele chegava, né? Então o Senhor já está dando um choque para os discípulos. Mas Jesus termina, irmãos, esse texto falando o quê? Vocês vão fazer mais do que eu fiz. A gente poderia ficar aqui, irmãos, a vida inteira falando do que Jesus fez, mesmo no pouco que está escrito. Mas a obra de Jesus, ela é tão extensa. Quando você começa a ler lá, Jesus veio como homem na terra, não só para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como apontou João Batista lá no meio do Rio Jordão, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, mas ele veio também para ser o segundo e último Adão, como o Novo Testamento chama ele, de segundo e último Adão. Tá, então vamos esmiuçar isso. Deus põe um Adão na terra. Esse Adão ferra com tudo. Esse Adão deu errado. Esse Adão entrou vírus. Deu B.O. Agora a Bíblia chama Jesus de um segundo Adão, ou último Adão, porque esse agora vai dar certo. Esse é o Adão que vai dar certo. Esse é o Adão que, quando está ali no Rio Jordão, e ele está indo, e o João Batista, outro maluco que tinha uma igreja no deserto, que era pastor também, certo? Então, para você ter uma ideia, vai pegando a visão aí, né? Igreja no deserto, pensa que negócio. Aí, daqui a pouco, Jesus está vindo, João Batista está lá, aí João Batista aponta, dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus está vindo para o lado dele, né? E João Batista batizando o povo, que batia no peito e reconhecia que precisava de mudar de vida. E João Batista dizendo: pois é bom vocês virem mesmo, que vocês são raça de víbora. Ó, o machado está colocado mesmo na raiz das árvores. Quem não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Mas Jesus continua vindo para o lado de João Batista. Quando Jesus acaba de chegar perto de João Batista, aí começa um conflito. Dois santos ali disputando quem é que batiza quem. Porque João disse: não, o senhor que tem que me batizar. Jesus: não, João, agora é o seguinte, é a hora de cumprir o esquema de Deus. Nós temos que entrar, irmãos, no esquema de Deus. Jesus disse: João, agora é a hora de nós cumprirmos o esquema de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, como igreja, para entrar no esquema de Deus. Se você não foi batizado, você precisa de batizar, você tem que entrar no esquema de Deus. Você não é melhor que Jesus, velho. Como é que é? Você é cristão, você está na religião chamada cristianismo, e você diz que já foi batizado? Como assim? Não, você precisa ser batizado. Existe um esquema de Deus para a gente cumprir. E quando ali os dois disputando, dois santos naquela luta, São Jesus e São João, disputando quem é que batiza quem, aí, na mesma hora, João se submete, porque João reconhecia que o primo dele era maior que ele. Mas depois lá na frente também Jesus falou: é nascido de mulher, ninguém ganha desse, esse é o maior. E aí, quando João então concorda em batizar Jesus, Jesus sai da água, e aí acontece ali uma reunião da Trindade, porque ali está o Espírito Santo batizando Jesus, ali está Jesus, que é o Filho de Deus,
E o pai não se aguenta no céu e libera uma palavra dizendo: este é o meu filho querido e ele me dá prazer. Mas Jesus não tinha feito nada ainda, irmão. Jesus não tinha feito obra nenhuma ainda, o ministério dele, ali era o marco zero do ministério. Mas, irmãos, Deus lê corações. No coração de Jesus, desde o dia que lá no céu, Ele, o Pai e o Espírito Santo fizeram uma reunião, desde o dia em que eles decidiram: façamos o homem em nossa imagem e semelhança, desde o dia que o primeiro Adão deu B.O., entrou vírus, falhou, eles fizeram outra reunião e Jesus disse: eu vou lá consertar essa bagunça. E aí Jesus, quando está aqui, no coração de Jesus, desde o céu, está escrito assim: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, antes de realizar nada, já havia uma decisão escrita no seu espírito, desde o céu, de que ele faria sempre a vontade de Deus. Por isso essa voz veio. Mas, irmãos, o que nós precisamos de entender é que, além de vir para morrer na cruz, Jesus veio para dar certo, para mostrar para mim e para você que nós podemos dar certo aos olhos de Deus. Porque o mundo, quando imprime as medidas do mundo em nós, o mundo tem um padrão para dizer se nós estamos dando certo ou errado, segundo o esquema do mundo. Mas Jesus não estava nem aí para o esquema do mundo. Ele estava aqui só para dizer o seguinte: eu vim para dar certo segundo o plano, a vontade e os propósitos do meu Pai. Eu não sou desse mundo, eu sou do andar de cima, vocês são de baixo. Eu estou aqui para dar certo segundo a vontade de Deus. Ele veio para ser modelo, ele veio para provar para mim e para você que nós podemos sim também escutar essa voz dizendo: aqui está minha filha, aqui está meu filho, eu tenho prazer nesse cara. Entende? É uma coisa possível. Tudo que aconteceu com Jesus é possível acontecer. Ele veio exatamente para isso. Ele veio para mostrar que o segundo Adão, o último Adão, deu certo, para a gente dar certo segundo o plano de Deus. E aí a primeira obra que Jesus faz, quando ele sai do Rio Jordão, o que é? Ele depois, ali cheio do Espírito Santo, ele então, a primeira obra que ele faz, ele consegue dizer não para todas as propostas maravilhosas de Satanás. É uma coisa que é dada para você também. É dada a você a capacidade também de dizer, toda vez que o diabo aparecer com um banquete do inferno maravilhoso diante de você, você também tem a capacidade de dizer, falar: Satanás, qual parte você ainda não entendeu que para você eu só tenho uma palavra? Não. Para você é só não, Satanás. Satanás, você é um cara chato, hein? Você não entendeu ainda que na minha vida para você é só não. Porque essa é a primeira obra. Jesus diz: vocês farão obras maiores, mas a primeira obra é dizer não para o inferno. A primeira obra do Senhor é ter capacidade de dizer não para o pecado. Essa é a primeira obra. Daqui a pouco Jesus sai dali e começa que nem o primo maluco dele, pregar a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, segunda obra que é dada para você: pregar para alguém, dizendo: olha, o reino dos céus existe, viu? É de verdade, o fogo do inferno também existe. O João diz que o machado é colocado na raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada. Bom, você consegue fazer isso aí. Você está só repetindo o que o João falou. Eu só sou o portador da mensagem. Se você crê ou não crê, ou se você quer discutir, não é da minha alçada. O meu negócio é só anunciar o que eu creio. Então nós vamos vendo o Senhor, e nós podemos ficar aqui o resto da vida falando das obras do Senhor. Mas o entendimento que hoje o Espírito quer, está registrando no meu Espírito e quer registrar no seu Espírito, é que quando Jesus está dizendo que
Se você for crente com força, você também será um canal para realizar obras. Mas essa palavra obras aqui nas Escrituras é a mesma obra que Jesus fez. A obra que Jesus fez, ela pode ser traduzida para nós pela palavra serviço, porque Jesus o tempo todo esteve a serviço de pessoas. O tempo todo Jesus virava para os discípulos e disse: olha, hora nenhuma vocês viram pedindo vocês para me servirem. Muito pelo contrário, eu me tornei servo de vocês porque eu sou o modelo de vocês, para vocês seguirem. O tempo todo Jesus chegava, todo lugar que ele chegava, Jesus o quê? Ele se desviava, ele olhava para a situação de necessidade e ele virava a cara, fingia que não tinha visto, era assim? Não era. Todo lugar que ele chegava, ele encarava de frente a necessidade e ele fazia o que estava ao alcance dele em função da necessidade que se apresentava. E é isso que o Senhor também espera de nós. Houve uma situação que ela é até inusitada, uma situação até engraçada, porque dois desses discípulos de Jesus um dia chamam a mãe e fala com a mãe assim: mãe, troca uma ideia com Jesus e negocia com ele, para quando chegar lá no reino dele, eu e o meu irmão, nós possamos nos sentar, um à direita e um à esquerda dele, no trono dele. E aí a mãe teve, por incrível que pareça, a mãe teve coragem de ir atrás de Jesus para conversar isso. Quando a mãe chega para Jesus, Jesus não maltrata a mãe. Ele só diz para ela assim: olha, esse assunto não é da minha alçada. Esse assunto, quem cuida de quem vai sentar onde, é o meu pai. Mas eu vou passar a senha do Wi-Fi do meu pai para vocês, para vocês conectarem lá com o meu pai, né? Como é que é aqui no andar de baixo entre vocês? Como é que vocês vivem aqui? Aqui no andar de baixo, o menor serve o maior. O mais importante é servido pelo menos importante. Mas lá, você quer ganhar ponto com meu pai? O esquema lá é o seguinte: quem quiser ser o maior tem que ser servo de todos. Ou seja, o que vocês querem tem chance, mas sejam campeões em servir. Sejam os campeões em servir o seu próximo. Porque, irmãos, vamos entender, nós precisamos de caminhar com entendimento. Existe uma religião que vem em nós de fábrica, né? Ela tem um nome. Hoje, se nós tivermos que preencher um formulário em qualquer lugar do mundo, né? Você chegar no aeroporto, tiver que preencher um formulário de qualquer sua religião, você vai dizer: minha religião é o cristianismo. Mas existe uma que vem de fábrica na gente. E ela vem exatamente, essa religião que está de fábrica, o cristianismo vem exatamente para chocar de frente com essa que vem de fábrica. Ele vem realmente para trombar de frente com a religião de fábrica. Essa religião tem um nome, ela se chama egoísmo. O egoísmo já vem inserido na gente. Automaticamente a nossa mente natural, ela está programada para pensar e raciocinar e refletir, tomar decisões sempre em função do nosso próprio bem. Ou seja, é aquela religião que nós o tempo todo estamos olhando para o nosso umbigo. Isso já vem de fábrica em nós. Mas o cristianismo vem exatamente para nos levar a tirar os olhos de nós mesmos e olhar a nossa volta, porque a base da nossa fé são 2 mandamentos dados pelo Senhor. Eu costumo dizer que Jesus, ele pegou o Velho Testamento, toda a lei, e colocou em 2 comprimidos, né? Ele condensou. O primeiro mandamento, ele disse: estou deixando 2 mandamentos para a nova religião que eu estou criando. A igreja é a religião, ele chamou de igreja, nós chamamos de outros nomes, mas ele chamou de igreja, né?
church, né? Se fosse em inglês, né? Chamou de igreja. E a igreja que ele criou, a religião que ele criou, a base dela são 2 mandamentos. O primeiro mandamento é: você vai amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. É o primeiro mandamento. E você vai amar o próximo como a religião de fábrica te ensinou, né? Você vai amar o próximo como você vai raciocinar em relação ao seu próximo, como você se raciocina em função do seu próprio bem. Jesus, eu digo que o ministério de Jesus, que é o nosso, ele é uma tesoura, é o ministério de tesoura. A tesoura está aqui. Se eu for cortar essa folha, eu não consigo cortar essa folha para trás, né? Eu só consigo trabalhar com a tesoura para frente. O cristianismo é uma tesoura, e toda a capacidade, dom, recurso e habilidade que Deus nos dá não foi dada em função para cortar para nós, e sim em função de cortar em função de alguém. É uma tesoura. E o Senhor, como ele já vivia em conflito com a turma que não tinha fé da religião dele, ele, para ilustrar isso, para imprimir isso assim com força dentro da gente, ele conta uma história. Ele diz que um sujeito acabara de ser assaltado, estava às margens da estrada, machucado, roubado, ferido à morte. E de repente passou quem? O sacerdote lá da igreja de Jesus, que estava no culto no domingo passado, no sábado passado, né? O levita. Passaram pelo moço com o radar desligado, olharam e vazaram. De repente passou um outro moço, que é chamado de o bom samaritano, né, por nós. E esse moço, mesmo não sendo aceito por aquela turma da religião de Jesus, esse moço para o seu cavalo, desce do cavalo, pega o sujeito arrebentado, coloca em cima do cavalo, leva ele até um local, um hotel, uma estrebaria, uma pousada, cuida dele, chama o dono do hotel e vê quanto é que é a conta. Vou deixar esse moço aqui, ele não está em condição de voltar para casa sozinho ainda, ele ainda precisa se recuperar. Vou deixar meu zap com você, o que você gastar mais eu te mando um pix. Foi isso que o moço fez. E Jesus disse: esse moço foi o que ouviu do Pai. Tem prazer nesse cara, porque ele se compadeceu do seu próximo. Irmãos, o cristianismo está estabelecido na terra para andar na contramão do mundo. O mundo está buscando acumular, mas a religião do cristianismo diz o seguinte: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, seja mão aberta. Tenha o seu radar ligado para você enxergar necessidade. Quem que é meu próximo? Meu próximo é quem alcança com a minha mão. Tenha o seu radar ligado. Não desliga o seu radar, não. Tenha ele ligado para você enxergar. Sabe uma coisa que você vai descobrir? Eu descobri isso.
eu descobri que se eu tenho uma decisão de andar com o meu radar ligado para enxergar a necessidade do meu próximo, sabe o que eu descubro? Que a mim já foi dada a condição de atender aquela necessidade. Porque Deus não espera que você faça nada que primeiro Ele não tenha te dado capacidade. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, você já recebeu a condição, você decidiu manter o radar ligado, e você vai atender, e você está na fila para ouvir: aqui está o meu filho querido, aqui está a minha filha querida, eu tenho prazer nessa criatura. Porque o padrão da nova religião, irmãos, que Jesus veio estabelecer, é gente servindo gente, gente se importando com gente, gente se compadecendo de gente, gente socorrendo gente. Irmãos, isso é tão maravilhoso, queridos. Um dia Jesus falou para os seus discípulos assim: pois é, eu tive nu, vocês não me vestiram. Eu tive com fome, vocês não me alimentaram. Eu tive preso, ninguém me visitou. Tive enfermo, ninguém foi me visitar no hospital. Aí os discípulos falaram: Jesus, como assim? Que conversa é essa? Nós estamos juntos e misturados, já tem 3 anos aqui. Isso nunca aconteceu. Eu falei: não, filho. Toda vez que vocês toda vez que vocês desligarem o radar, vocês deixaram de fazer um depósito no banco do céu. Vocês perderam a chance de escutar a voz que eu escutei lá no Jordão. Vocês deixaram passar a chance. Vocês deixaram de fazer para mim. O que é que Jesus está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que toda vez que você liga o radar, e aí você vai descobrir que você tem a condição, e você abre a mão para socorrer, dá o que foi te dado. Primeiro, você recebeu. Toda vez que você faz isso, Deus toma como um serviço prestado para Ele. E eu vou dizer mais para você numa coisa que eu creio no meu coração: essa é a única forma de verdade de servir a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra serviço, essa palavra obra, a palavra serviço, ela está ligada a uma necessidade. Eu só posso prestar um serviço para o pastor de vocês se de fato eu conseguir enxergar uma necessidade que ele tem. Se eu não conseguir enxergar uma necessidade que ele tem, não tem como prestar um serviço para ele, porque serviço está ligado à necessidade. E alguém que presta um serviço é alguém que está apto, recebeu a habilidade, a condição de prestar o serviço a outro, mas a necessidade existe. Sabe por que eu creio que eu não posso servir a Deus? Deus toma como serviço meu o que eu faço em função do outro, mas eu não consigo chegar lá em Deus, olhar, e assim como eu posso chegar no pastor de vocês e ver uma necessidade, não tem como eu chegar em Deus e pensar: está faltando isso em Deus, e o que está faltando nele, eu tenho capacidade de completar. Eu posso, está faltando isso para Deus, e isso é uma coisa impossível, porque Deus é Deus, Ele não precisa de nada. Então não existe serviço que eu possa prestar para Deus. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele está dizendo o seguinte: se você de verdade estiver disposto a andar com seu radar ligado para cumprir os 2 mandamentos da nova religião que o meu filho implantou na terra, que é me amar de todo o seu coração e amar o seu próximo, eu tomo esse serviço prestado ao seu próximo como um serviço prestado a mim, e o crédito está lançado no banco do céu a seu favor. E quer ver que isso está escrito na Bíblia?
O salmista escreveu o seguinte, que o camarada que consegue olhar para o necessitado, e ele consegue socorrer o necessitado, ele consegue emprestar, ele consegue dar. Sabe o que está escrito lá? Que esse cara não vai passar necessidade na terra e os filhos dele serão poderosos na terra. Sabe por quê? O cara até morre, mas lá no céu o crédito está lá. Pô, esse aqui que morreu, não tem como, esse aqui já está aqui comigo, então lá na terra não tem como fazer mais nada por esse que já vem embora para casa. Mas então assim, como é que eu faço? Eu não posso ficar devendo. Eu vou pagar como? Eu vou pagar abençoando os filhos desse sujeito. Então há uma profecia envolvida. Jesus pegou o Velho Testamento, trouxe isso, colocou em 2 comprimidos. Então, irmãos, enquanto que essa irmã da Noruega, em 68, teve uma visão mostrando que a mensagem seria atrair as pessoas para a igreja, para elas buscarem felicidade e prosperidade, ou seja, alimentar ainda mais a religião de fábrica, o próprio umbigo. Eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser próximo, eu vou ser próximo, Deus vai me dar. Jesus está dizendo que a nova religião é o seguinte: você até vai receber, porque Deus não fica devendo, mas o seu radar tem que estar ligado, é para você doar aquilo que você já recebeu dele. Essa é a mensagem do Senhor. A mensagem original do Senhor é: eu estou aqui, faço parte de uma comunidade. Se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Mas eu estou aqui porque de alguma forma eu tenho uma expectativa de que aquilo que já foi colocado sobre mim como uma dádiva de Deus, eu posso ser um canal para fluir através de alguém. Entende como muda tudo? Porque qual é a mensagem? Qual é a mensagem que está na televisão? Qual é a mensagem que estão nos grandes ministérios? São mensagens para atrair as pessoas, para alimentar a religião de fábrica, o próprio umbigo em função de mim mesmo. E é exatamente o que a irmã viu. Ou seja, só que como Deus é amor, irmãos, e a natureza de Deus é dar. O que João escreveu? Deus amou e deu. Ele deu o que ele tinha de mais ou menos. Ele deu a melhor semente. A melhor semente. Porque o reino de Deus, irmãos, ele trabalha com semente. Entende isso? O reino de Deus trabalha com semente. E toda semente, ela produz segundo a natureza. Então, quanto mais nós derramamos da mesma semente, mais colheita nós vamos ter do mesmo DNA da semente. Eu gosto muito do apóstolo Paulo ensinando para a igreja do primeiro século sobre as dádivas financeiras para o ministério dos apóstolos. Porque quando ele traz esse entendimento no coração dos irmãos lá do início do século, ele diz assim: olha, quem semeia pouco, pouco também colhe. Ou seja, o reino de Deus, não só na parte de dinheiro, mas em tudo.
ele trabalha o tempo todo com semente. E aí ele, para selar o entendimento, ele fala assim: e o Senhor fará prosperar e abundar muito mais a vossa sementeira. Ou seja, tudo que é colocado nas nossas mãos, como recurso, habilidade, é uma semente. Quer ver, por exemplo, você chegou aqui hoje andando, não é? Que bom, né? Porque Deus te deu pernas para você escolher vir para a casa de Deus. Isso é uma semente no reino de Deus. Porque as mesmas pernas também pode escolher ir para o mundo do pecado. As mesmas pernas. Mas você tem pernas e você escolheu vir para onde? Para a casa de Deus. Você fez uma semeadura. Quem que vai colher os frutos dessa semeadura? De ter escolhido vir para a casa de Deus ou vir... Meu telefone morreu, bateria, eu não sei que horas são. Tem relógio aqui? O senhor tem horas aí, pastor? 11h45. Então eu vou encerrar. O reino de Deus trabalha com semeadura. Por exemplo, eu gosto muito de falar de dinheiro. Por quê? Porque até hoje na minha vida eu nunca consegui viver um dia sem dinheiro. Não existe vida sem dinheiro, né? A sociedade está organizada para o dinheiro fazer parte da nossa subsistência. Agora, se você quiser aprender tudo como errar com dinheiro, pode vir fazer uma inscrição na minha faculdade que eu vou ensinar você. Você vai sair o cara mais especializado de como faz para errar com dinheiro. Então eu sou bacharel em como errar com dinheiro, tá? Mas tem uma coisa que eu aprendi desde o início, e pelo menos nessa eu acertei. Opa, qual que é o mistério? Eu acertei na semeadura. Vamos colocar isso de forma prática. Acabei de receber meu salário. Fui lá, semeei 10% na casa de Deus. Fiquei com 90%. Fiz tudo errado com os 90%. Mas peraí, opa, eu tenho colheita, porque eu semeei. Mais na frente, a colheita está garantida. Eu posso errar em tudo, mas não posso errar na semeadura. Se eu comer a semente, não tem colheita. Porque o reino de Deus trabalha com semente. Quando Jesus disse, eu vou lá consertar a bagunça do Adão, quando Deus olhou para ele, é como nós olhamos para uma semente. Dentro de Jesus havia bilhões de almas. Era uma semente que estava sendo morta na cruz. Olha, nós somos colheita dessa decisão, porque Jesus era semente. Então o reino de Deus trabalha com semeadura, com semente. Esse é o princípio. E o princípio de semente é o quê? Todo mundo colhe segundo a natureza da semente. Quando nós semeamos amor, se essa comunidade, pastor, tomar uma decisão aqui de ser a campeã de amor em Belo Horizonte, aqui vai virar uma grande floresta de amor, porque vai nascer segundo a natureza da semente. Vai ser conhecida Chuchu, Paz, Church. Eu fui pregar numa igreja do interior, a igreja chamava Light. Eu falei, irmãos, eu vi que agora a igreja de vocês chama Light, e eu
Agora, eu sei falar light e sei falar to be, que o verbo to be no inglês, ele pode significar ser ou estar. E eu, dentro dessa mensagem, eu preguei sobre isso, né? Então, a gente pode... Nós somos crentes to be, mas pode significar duas coisas diferentes. A gente pode ser de verdade o que Deus tem para nós sermos, ou nós podemos estar aqui sem ser o que Deus quer que sejamos.